Muitas pessoas nascidas depois das décadas de 1950 e 1960 nem imaginam como eram feitos os transportes de pessoas e mercadorias nessa época. Os primeiros pioneiros a desbravarem as estradas do interior tinham apenas a seu favor os animais de tração, e praticamente nenhuma tecnologia para facilitar essa difícil tarefa de levar o desenvolvimento para essas regiões. Nesse vídeo, vamos contar um pouco da história de um desses pioneiros, o Sr. Osório Machado Vieira. Um fazendeiro que tinha uma propriedade em cima da Serra da Fortaleza, município de Quirinópolis, e que transportava pessoas e mercadorias em seus caminhões nesse período. Ele foi um dos primeiros a possuir caminhões nessa região. E foi o primeiro a fazer o transporte de pessoas das fazendas vizinhas até a cidade de Rio Verde. E trazer mercadorias encomendadas pelos seus vizinhos até o local de sua propriedade. Nessa época, muitos fazendeiros da região se deslocavam até a cidade de Quirinópolis, montados no lombo de cavalos. Pois nessa época, não havia como subir veículos nas precárias estradas que subiam e desciam a Serra da Fortaleza. Algumas pessoas vinham de Quirinópolis dessa mesma forma, montadas em um cavalo, para dali da fazenda do Sr. Osório irem de caminhão até a cidade de Rio Verde. Por muitos anos, esse foi o único meio de transporte dessa região. Na época não existia carro por aqui, então era o único meio de transporte. Eles falavam na época o caminhão de corrida. Iam, não sei se 2 ou 3 vezes por semana. Inclusive eu fui várias vezes. Tinha os bancos de tábua ali na frente, onde os passageiros, e uma parte da carroceria atrás reservada para transportar porco, galinha, capado, arroz, feijão. E era o transporte normal e tranquilo na época. As famílias, as mulheres, crianças, todo mundo ali tranquilo. Então era o único transporte que a gente tinha, a não ser cavalo. Mais ou menos 60 e tantos anos. Mas mais ou menos, acho que 3, 5 anos era o único transporte que tinha por aqui, era esse caminhão de Osório Machado, caminhão de corrida, era o único meio. Botava de tudo, você queria vender capado, galinha, levava e trazia, comprasse em Rio Verde, trazia e levava arroz, feijão para vender também. Além dos passageiros, tinha uma área reservada da carroceria que era para transportar. Também no início dos anos 60, o comércio de Quirinópolis já começava a se desenvolver, com algumas empresas vindo para a cidade. Nesse período, as pessoas começavam a ver as tecnologias da época se desenvolvendo. Acontecia em 1962, a Copa do Mundo no Chile. E algumas pessoas já tinham acesso a televisores preto e branco para acompanhar os jogos de futebol. Muitas coisas começavam a evoluir nessa época, como carros, máquinas fotográficas, vitrolas de disco de vinil, entre as outras coisas. E não muito diferente disso, as estradas na região de Quirinópolis começaram também a receberem um cuidado todo especial das autoridades nesse período. E melhoraram muito a sua qualidade. Por conta disso, a cidade começou a ter um crescimento mais acelerado, ainda que as estradas fossem de terra. Eu conheci ele, a gente morava embaixo da serra e ele morava em cima da serra. Aí a gente ficou sendo conhecido e ele tinha um caminhão que puxava a gente para Rio Verde, fazia uma corrida. Aí ele ia para Rio Verde, voltava, ele levava gente, levava até capado para o povo vender, galinha, isso tudo ele levava. E o que o povo precisasse, tanto levava como trazia de Rio Verde. O primeiro caminhão, eu tenho pouca lembrança dele, mas eu acho que era um GMC, daquele mais antigo, um caminhão. Aí quando saiu o Chevrolet Brasil, eu comprei um novinho. Aí foi uma benção. Todo mundo achou bom, porque aí teve conforto. E aí ele andou nesse caminhão até parar de puxar o pessoal. O que eu lembro mesmo foi
a média de uns 8 anos ou mais. A gente não recorda o prazo completo, porque passou muito tempo, mas foi muitos anos. Aí para Rio Verde, aqui, não tinha essa estrada aqui de Lagoa do Baúzinho nessa época. Eles entravam aqui, saía Castelândia, que pegava a rodovia que ia para Rio Verde. Dava uma volta aí de uns 40 quilômetros. E nessa vida aí, era difícil aí nessa época, mas o povo continuava, é o que tinha que pegar no que tinha, né? Ia de a cavalo, só a cavalo mesmo, porque não tinha nenhuma condução, não tinha bicicleta, não existia isso. Era só na tropa mesmo, tinha que chegar lá, na fazenda, soltava os animais, ele tinha os patos já prontos para pôr os animais, eu já soltava os animais e ia para Rio Verde. O dia que voltava, eu pegava aquela tropa e ia embora para casa, voltava para Quinópolis. Meu pai era o Osório Machado Vieira, né? Ele tinha fazenda lá na Fortaleza, em cima da serra. Então ele mexia com puxar a gente assim para Rio Verde, levava e buscava mercadoria para o povo lá, os vizinhos. Então vivia assim essa vida, fazendo corrida, carregando gente. O caminhãozinho dele sempre era cheio de gente e trazia direto as coisas para os outros, que era ele que tinha o acesso para fazer essas coisas, né? Então sempre era direto ele fazendo corrida e trazendo esses trem pro povo. E muita gente daqui ia para lá, né? Ia de cavalo para poder buscar as coisas de Rio Verde, né? Então procurava por ele. Muitos iam para fazer tratamento, para arrumar documentos, esses trem, tudo. Ia para Rio Verde, né? Então ele levava, esperava e trazia de volta. Não, logo que ele vendeu, que ele parou, né? Aí ele já vendeu a fazenda, já veio para a cidade, né? Que já veio para cá, para Quirinópolis. Aí ele já ficou aqui, mexendo com as feirinhas pouco aqui, porque aí ele já ficou doente, já não aguentava mais, né? Então já ficou aqui só vivendo o resto da vida dele, trabalhando de umas feirinhas aqui na cidade. Por causa dos pioneiros que contribuíram muito com os transportes no passado, Quirinópolis hoje está em amplo desenvolvimento. Com um comércio forte e diversificado, e muitas empresas gerando emprego e renda para sua população. Na agricultura, também podemos destacar o escoamento da produção, por rodovias modernas e estradas em boas condições. Ainda hoje, a maioria das estradas abertas no passado, com foices, enxadas e pás, são o principal meio de ligação entre a produção e o desenvolvimento da região. Com tudo isso, Quirinópolis hoje se tornou uma cidade próspera e tem o seu potencial de crescimento principalmente na agricultura. Os meios de transportes hoje são muito mais acessíveis do que no passado, isso graças ao empenho desses desbravadores que com muito trabalho, começaram o desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado aos pioneiros do transporte nas décadas de 1950 e 1960, que ajudaram a fazer de Quirinópolis o que ela é hoje.